Michael por empréstimo gratuito. Que história é essa de Jorge Sampaoli? Quer saber essas duas notícias completas? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Mas antes, pessoal, como de praxe, já vou pedir você para já chegar deixando aquele like nesse vídeo que é muito importante, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e acionar o sininho das notificações. Bora então saber sobre essas duas notícias do nosso vídeo de hoje. Vamos lá! Pessoal, primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre Jorge Sampaoli. Muita coisa vem sendo falada nos últimos meses aí, né? Depois desse retorno do técnico Cuca, da não retomada da equipe do Atlético a um bom rendimento, mesmo depois do retorno de Cuca. Então várias coisas vêm sendo faladas, motivos, se o Cuca vai ficar ou não, né? Eu do canal Webcam soltei aqui em primeira mão uma notícia sobre o técnico Tite. Outros técnicos também vêm sendo citados aí como opções para o Atlético caso o Cuca não fique. Lembrando que a diretoria do Atlético e parte da cúpula querem sim a permanência do técnico Cuca para 2023, deixar nas mãos do Cuca a montagem do elenco, dispensa de jogadores, porque realmente o Atlético em 2022 não teve nem perto daquele Atlético de 2021, mesmo tendo o mesmo elenco, os mesmos jogadores e agora com o mesmo técnico. E o Atlético agora em uma situação muito delicada, correndo um risco aí, um sério risco de ficar fora da Libertadores, por mais que eu acredite que o Atlético vai sim se classificar para a Libertadores em 2023, ano do seu estádio novo, né, inauguração do estádio, novos ares, a possibilidade aí de entrar um ano como clube empresa, né, sociedade anônima do futebol, com investimento, com verba para fazer investimento e montar uma grande equipe. Isso tudo pode fazer com que o próprio técnico Cuca queira permanecer no Atlético para a temporada 2023. Mas a notícia que eu tenho para passar para vocês, fora tudo isso que eu falei que já aconteceu, né, é uma notícia sobre Jorge Sampaoli. O Rafael Menin, ao Premier, disse o seguinte, abre aspas, Sampaoli teve um papel importante no Galo. Para mim, ele deixou um legado muito positivo. Para nós, torcedores, também, ou para a maioria, ou grande parte desses torcedores, eu acho também que o Jorge Sampaoli foi aquele que virou a chave, né, do Atlético para outro patamar, para outro nível. Foi ele que virou essa chave e deixou o Atlético dessa forma, né? Acho que o legado dele realmente foi muito positivo para o Atlético, né? E o Rafael Menin ainda disse o seguinte, ele se indispôs com algumas pessoas. A verdade é essa, ele se indispôs com algumas pessoas, tanto com alguns atletas, quanto funcionários do clube, vamos dizer assim, entre comissão técnica, diretoria, teve algo sim que ele se indispôs com algumas pessoas lá. O Sampaoli é uma pessoa ligada ao 220, né? É um cara que chegava cedo e saía tarde, em folga ele estava no CT, ele estava se preparando, ele estava estudando os adversários, ele o tempo todo. E muita gente fala assim, mas se o Sampaoli fosse mesmo a salvação do Atlético, ele teria levado o Atlético ao título em 2020. Mas os principais jogadores de 2021, muitos deles foram o Sampaoli que trouxe para o Atlético e não teve muito tempo para trabalhar com eles. Sampaoli trouxe esses jogadores para o Atlético e outros chegaram em 2021 que foram peça-chave, peça fundamental para o título do Atlético. O Sampaoli, o time de 2021 não era o mesmo de 2020 quando o Sampaoli saiu. Não era o mesmo time. Tínhamos jogadores aí remanescentes da época de contratações do Alexandre Galo, do Marques. E jogadores que em 2021 o Atlético resolveu muitos problemas.
com jogadores aí igual Bolt, outros mais que eu não preciso nem listar. O Sampaoli tinha um time inferior e ficou a poucos pontos do título do Brasileirão em 2020. Então ele deixou sim um legado, por mais que o Rafael Menin diz que teve indisposição com algumas pessoas lá dentro, o legado dele é positivo. E ainda completou dizendo o Rafael Menin: caso um dia ele volte, seria em outras condições. Condições nas quais o clube impõe. Olha esse final aí. O Sampaoli se indispôs com algumas pessoas do clube porque ele se impunha. Mas em um futuro retorno do Sampaoli, as condições é do clube se impor. É ele fazer o papel de treinador e não o papel de presidente, diretor de futebol do clube. O papel de treinador. E ter essa ligação com a diretoria de futebol, com a presidência do clube, mas a ligação que um técnico de futebol tem para trazer algum atleta, negociar algum atleta. Então, assim, caso o Sampaoli retorne, se o Cuca não queira ficar, se o Tite não acertar, de repente, um retorno para o Atlético, Sampaoli se retornar para o Atlético, acredito eu que seria uma opção muito boa mesmo. E você? O que você acha sobre isso? Sobre essa declaração, essa revelação de Rafael Menin, falando que ele se indispôs com algumas pessoas e que se ele retornasse, as condições seria do clube se impor e não o técnico se impor perante ao clube. Deixa a sua opinião lá nos comentários. Partiu agora falar sobre Michael, ex-Flamengo. Vamos saber todos os detalhes dessa notícia do nosso vídeo de hoje, por empréstimo e gratuito. Vamos ver. Pessoal, segunda e última notícia do nosso vídeo de hoje aí é sobre uma postagem lá do Bola VIP, dizendo sobre a possibilidade de Michael, ex-Flamengo, atacante de 26 anos, que está hoje na Arábia Saudita, no Al Ahly, que tem contrato até 2024. E o seu salário, ele passa de R$1 milhão por mês. Então o Bola VIP veio com essa notícia dizendo que Corinthians, Botafogo e Galo tem interesse de empréstimo do jogador, porque ele quer retornar para o Brasil, ele não quer ficar na Arábia Saudita. Aí a Jovem Pan Esportes entrou em contato, né, com o vice-presidente do Flamengo, que falou o seguinte: eu fiquei até rindo quando vi que havia a possibilidade do Michael vir para outro time da Série A ou B. Começaram a falar sobre empréstimo gratuito. E ele embaixo ainda completou dizendo o seguinte: e não ser o Flamengo, por empréstimo gratuito, e não ir para o Flamengo, é zero a possibilidade. O jogador tem compromisso comigo, e se vier com as mesmas condições, ele viria para o Flamengo, disse aí o vice-presidente Marcos Braz do Flamengo, falando que ele até riu da situação, que já tem um acordo com o jogador, que caso ele venha por empréstimo, queira voltar para o Brasil, que a situação vai ser o Flamengo. Mas, Marcos Braz, vou te falar o seguinte: aqui no Atlético já teve isso, no Flamengo já teve isso, no Corinthians já teve isso, no Palmeiras já teve isso. O jogador, quando sai, sempre fala que quando retorna, vai voltar para o time que estava. Nem sempre isso acontece. Eu apurei, né, agora de manhã sobre essa informação, que saiu ontem, né? Apurei hoje de manhã, recebi o retorno das apurações e a possibilidade de Michael vir para o Atlético hoje é zero. Não porque Marcos Braz falou que tem um acordo com o jogador para voltar para o Flamengo. Aconteceu isso com vários jogadores, inclusive no Atlético. Quando saíram, se eu voltar para o Brasil, eu volto para o Atlético, e não voltaram. Aconteceu isso no Flamengo, já aconteceu isso no Palmeiras, como eu disse. Tá? Mas a possibilidade do Atlético contratar o Michael por empréstimo hoje é muito pequena. E a possibilidade dele voltar para o Brasil, sair da Arábia Saudita e voltar para o Brasil, também é muito pequena. Então, sobre essa história de Michael no Atlético, o que eu tenho para passar para vocês é praticamente zero essa possibilidade, tá, pessoal? Então, galera, esse era o nosso vídeo de hoje. E para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Galão da Massa, não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço, aqui é Galo.